Primeiro de tudo, vamos começar o seguinte. Arranjos e combinações. Qual é a diferença entre um arranjo e uma combinação? Arranjo e combinação são muito parecidos. Muito, tá? A ponto de confundir mesmo, tá bom? Marlene, mas como é que a gente vai fazer para que que a gente não tenha essa confusão na hora de resolver as questões? Então vamos lá. Eu vou colocar logo aqui a seguinte situação. Tem questões que, por natureza, elas têm que ser arranjo, tá? Por natureza, elas são arranjo. Mas como assim, Marlene? Por exemplo, a gente já estudou as permutações. Então, todas as permutações, por natureza, elas são arranjos. Porque o critério do arranjo é que a ordem dos elementos importa. Então, todas as permutações, a ordem dos elementos importa. Marilene, então, qual é a diferença entre um arranjo e uma permutação? A diferença entre arranjo e permutação é que na permutação eu vou pegar todos os elementos envolvidos. No arranjo, eu não vou pegar todos, eu vou pegar só parte deles. E se no arranjo eu pegar todos eles, esse arranjo deixa de ser arranjo e passa a ser permutação. Bom? Então, aqui o que ele diz aqui, ó. Nos agrupamentos, quando eu falo agrupamento, eu estou falando de partes de subconjuntos. Eu tenho um conjunto grande e eu pego um pedaço dele. Então, esse pedaço é um tipo de agrupamento. Nos agrupamentos do arranjo, a troca de ordem dos elementos gera um novo agrupamento diferente. Cara, se ele gera um novo agrupamento diferente, então isso é um arranjo. Aí eu coloco aqui um exemplo. Ó. Observe o conjunto A. O conjunto A tem os elementos 1, 2, 3 e 4. Então vamos lá. Toda vez que você estiver falando de arranjo ou combinação e envolver números, já saiba que é arranjo. Por quê? Porque número, se eu trocar de posição, o número muda de valor. Até porque o nosso sistema é posicional. Ó, se escolhermos montar um agrupamento de dois números, de dois em dois números, por natureza, eles serão diferentes entre si. Logo, por exemplo, aqui, ó, se eu colocar o 1 e o 2, esse é um agrupamento de dois elementos. E ele é diferente de 2 e 1. Ou seja, 12 é diferente de 21, mas são montados com os mesmos elementos do grupo A, 1 e 2, né? Que também é um agrupamento do conjunto A. Assim temos que 12 é diferente de 21, logo, né, a ordem dos elementos importa, né, importou, né, e aqui a gente tem um arranjo. Mariano quer dizer que se essa ordem não importasse, a gente teria o quê? Uma combinação, tá bom? Se essa ordem não importar, a gente tem uma combinação. Vamos logo para o primeiro exemplo, bom? Observe o primeiro exemplo, não, a diferença entre combinação. Observe a combinação. A redação é basicamente a mesma. Nos agrupamentos, dentro das combinações, a troca dos elementos não importa, ó, não importa. Então, quando você pega elementos dentro de um conjunto e mistura, e tira dessa mistura, você tira um agrupamento com 2, com 3, e a ordem que você pega não altera o seu resultado, então a gente está falando de uma combinação. Observa aqui, eu tenho um conjunto B com os elementos, não, com os símbolos delta, pertence, porcentagem e graus Celsius. Então, observe que o conjunto B é formado por esses quatro elementos. Se escolhermos montar agrupamentos de 2 em 2, esses agrupamentos serão iguais entre si. Por exemplo, se eu pegar o delta e o porcentagem, que são dois elementos dentro do conjunto B, vai ser a mesma coisa de porcentagem e delta. A ordem aqui não faz diferença, tá? Então, se não faz diferença, aqui ó, no finalzinho, não importou a ordem. Se não importa, a gente tem uma combinação. Bom, então a gente vai resolver alguns exercícios hoje e eu quero que vocês notem a sutileza de cada exercício. Porque hoje o objetivo da gente não é só resolver o exercício. O nosso objetivo hoje é, antes de resolver, ter absoluta certeza de que aquilo é arranjo ou combinação. Tá? Então vamos lá, vamos para a primeira parte aqui. Ó. Antes da gente começar a resolver os exercícios, eu coloquei essa primeira parte e aí eu quero que vocês
que estejam ligados na aula, eu quero que vocês já vão colocando direto, tá bom? Colocando aqui no chat. Eu coloquei 4 exemplos, vamos identificar. Vamos lá. Escolher 2 alunos em uma sala de aula para assistir uma palestra. Eu tenho uma sala com 30 alunos e desses 30 alunos eu vou escolher 2 alunos para ir assistir uma palestra. A ordem que eu escolho esses alunos, o aluno João e o aluno Antônio, ou o aluno Brendo e a aluna Carla. A ordem que eu tiro esses alunos de dentro da sala importa para assistir uma palestra? Sim ou não? Se sim, então isso aqui é um arranjo. Se não, isso é uma combinação. E aí, o que vocês me dizem? Nessa primeira, arranjo ou combinação? Vamos lá, opinem aí. A Renata botou combinação, Cláudia botou combinação. Exato. Se eu vou escolher o Antônio ou o João primeiro, não importa. Eu só quero 2 alunos para ir para a palestra. Então isso aqui é uma combinação. Beleza. 2. Escolher 2 alunos de uma sala para ser líder e o outro vice-líder. Vamos lá. Eu quero 2 alunos. O primeiro aluno vai ser líder. Aqui, ó. O primeiro aluno vai ser líder e o segundo aluno vai ser vice-líder. A ordem que eu escolho importa ou não importa? Digam lá. Eu vou escolher 2 alunos para ser líder e vice-líder. A ordem vai importar ou não vai importar? O primeiro que eu escolher tem que ser líder e o segundo tem que ser vice-líder. Arranjo. Certo, Rosane? Óbvio que se eu escolher o primeiro aluno e ele será líder, eu não posso escolher ele mesmo para ser vice, tá? Vamos supor que isso aqui valha... Vamos supor que ele vai ganhar dinheiro, né? O arranjo, a ordem importa neste caso. Exatamente, Claudemir. Por exemplo, se eu pegar um aluno e disser assim, o líder vai ganhar R$ 100 por mês e o vice-líder vai ganhar 70, então quem ficar primeiro ganha mais. Então a ordem importa, saca? 3. Os anagramas da palavra mar. Falou de quê? De anagrama. Se eu trocar a ordem das letras, o que acontece? Lembrando que eu falei anagramas da palavra mar. Aqui eu estou pegando todos os elementos. Eu não estou pegando só 2 letras da palavra mar. Então, o que é isso? A princípio, o ponto 3 é uma permutação. Marilene, por que é uma permutação nesse caso? Porque eu estou pegando os 3 elementos da palavra mar. Observe que ele está dizendo assim, ó, eu quero os anagramas da palavra mar. Ora, anagramas da palavra mar, eu tenho que pegar todos os elementos de mar, que são 3 letras. Então, é uma permutação. Como a ordem muda, porque por natureza os anagramas a ordem muda, então nesse caso aqui é um arranjo. Ok? A Renata colocou arranjo, que também é uma permutação porque usa todos os elementos. Exatamente, Renata. Exatamente. Sem sombra de dúvidas. Neste caso aqui, como a palavra mar, eu pego todos os elementos, anagrama. Tá? Se eu dissesse assim, quantos anagramas da palavra mar eu posso montar pegando de 2 em 2 letras? Aí você aplica arranjo, porque a palavra mar tem 3 e eu estou pedindo de 2 em 2. Então você vai ser um arranjo porque eu estou pegando só parte dos elementos. Permutação pega tudo. Marilene, como é que eu faço essa diferenciação entre permutação e arranjo? Leitura e interpretação. Por isso que esse tipo de conteúdo não é tão simples. A gente só resolve isso aqui usando multiplicação. Mas a interpretação do que multiplicar permeia muita coisa complicadinha. Bom? E o quarto aqui diz o seguinte: escolher 2 tipos de carnes entre 5 disponíveis. Então tu senta num restaurante, o garçom traz para ti o cardápio, e lá no cardápio tem 5 tipos de picanha, por exemplo. Né? Tem a picanha a brasileira, a picanha argentina, a picanha não sei o que, a picanha não sei o que. Então 5 tipos de picanha. Aí tu vai escolher 2. Fala para mim, a ordem que tu escolhe as 2 importa? Se importa, se você acha que a ordem vai importar, então isso é um arranjo. Se você acha que a ordem que você escolheu não importa, então isso é uma combinação. A Renata colocou uma combinação. Exatamente, é uma combinação.
combinação. Pronto, aqui é o nosso primeiro exercício. A gente não está fazendo conta. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma identificação. Essa primeira parte que a gente está fazendo aqui, ela é de extrema importância para resolver os exercícios. De extrema importância, porque você só pode fazer a conta a partir do momento que você identifica a coisa. Marilene, por quê? Porque a fórmula muda. Muda de forma muito sutil, mas muda. Vamos lá. Olha aqui o arranjo. O que é um arranjo? Dado um conjunto A, essa aqui é a definição formal, tá? Dado um conjunto A com N elementos, ou seja, um conjunto A que tem uma quantidade lá de elementos, que eu não sei quantas são, chamamos de arranjos os agrupamentos com P elementos, montados a partir dos elementos do conjunto A. O número de arranjos N, dos N elementos, tomados P a P, são calculados a partir dessa fórmula aqui. Ó. Essa fórmula que eu estou marcando aqui é a fórmula do arranjo. Ok? Marlene, como diabo é isso aí? Vamos lá. Quem é esse N? Esse N é o número de elementos do conjunto. Marlene, quem é o P? O P é o agrupamento que eu vou tirar de dentro desse conjunto. Tá? Vamos supor, eu tenho um conjunto aqui, vou pegar aqui para vocês. Eu tenho um conjunto A formado pelos elementos A, B, C, D e E. Pronto. Quem é o N nesse conjunto? O N é 5, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 elementos. Esse N que vocês estão vendo na fórmula aqui, ó, esse N é o 5. Ok? Marilene, quem é esse P? Esse P é o que vai estar dizendo na questão. Por exemplo, se eu quiser pegar de 2 em 2, então P é 2. Se eu quiser pegar de 3 em 3, então P vai ser quanto? 3. Se eu quiser pegar de 4 em 4, então P vai ser 4. E aí sucessivamente. Então, Marilene, eu vou ter um número total de elementos do conjunto e depois eu vou ter tomados P a P. Beleza. Então, vou voltar aqui ao slide anterior, só para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Observe no primeiro exemplo. Eu tenho 2 alunos em uma turma. Ele não me deu o total. Então, eu não posso fazer a combinação. No segundo exemplo, ele me deu 2 alunos de uma sala. Ele não me deu o total de sala. Já no quarto exemplo, ele colocou 2 tipos de carne entre 5 disponíveis. Então, esse 5 aqui, ó, vai ser o N. E esse 2 disponíveis vai ser o P. Sacou a diferença? Então, sempre o total do conjunto vai ser N e a parte que eu estou pegando vai ser o P. Então, a nossa relação é bem simples. Outra coisa que ele coloca aqui é, basicamente, os exercícios consistem em contar a quantidade desses agrupamentos. E aí vem a parte mais brutal, respeitando certas regras. Então, você não pode fazer qualquer contagem, você tem que respeitar as regras. Show? Dito isso, vamos para os exercícios para usar o arranjo. Bom, olha aqui os tipos de exercícios. Bom, antes a gente tem só as características rápidas aqui. Bem, qual é as características de um arranjo? Ora, todo arranjo ele tem que ter apenas parte dos elementos do conjunto. Eu vou agrupar apenas parte. Ou seja, se eu tenho 5, eu vou pegar de 2 em 2, de 3 em 3, de 1 em 1. Outra característica é não pode ter elementos repetidos. Outra característica é que eu não posso ter elementos repetidos. Ok? Marilene, se eu tiver elementos repetidos, aí a fórmula muda e aí a gente vai em outro momento a gente fala sobre isso. E a terceira característica é que a ordem dos elementos importa sim. Bom, então vamos aqui para os nossos. Eu coloquei 3 exemplos rápidos. Observa aqui. Obtenha todos os arranjos dos elementos do conjunto M, formado pelos elementos A, B, C, D, tomados 2 a 2. Marileno, você me disse que a fórmula é assim. Arranjo de N elementos tomados P a P. N fatorial dividido para N menos P fatorial. Pronto, a fórmula é essa. Ok? Marilene, eu vou substituir agora. Substitua. O N é o total de elementos do conjunto. Então, o meu conjunto tem
1, 2, 3, 4 elementos. Então vai ficar 4 fatorial. Ó. Dividido. Como ele diz que é tomados 2 a 2, então o P é 2. Então vai ficar N, que é 4, menos P, que é 2. Isso num parêntese, e aí eu jogo bem aqui o fatorial. Pronto. Marilene, como é que eu faço? Resolvo o parênteses primeiro. Repete o 4 fatorial lá em cima. 4 menos 2, 2 fatorial. Agora eu só preciso simplificar o 4 fatorial e o 2 fatorial. Marilene, eu estou chegando nessa aula agora e eu não sei o que diabo é que esse ponto de exclamação quer dizer. Então, você falhou nesse curso de estudos, porque tem uma aula que eu expliquei que, se você não assistir a aula sobre fatorial, corre o risco de você não entender o resto das aulas. E aqui, vamos lá, eu não vou parar para falar mais de fatorial. Tem uma aula exclusiva sobre isso, com muitos exercícios explicando passo a passo. Então, nesse caso do 4 fatorial, eu vou desenvolver o 4 até chegar no 2 fatorial, para simplificar com o 2 fatorial. Esse 2 vai embora com esse 2, e aí a gente tem aqui 4 vezes 3, isso me dá 12 combinações, 12 arranjos. Ou seja, eu posso montar A, B, A, C, A, D. Aí, se eu mudar a ordem, ele importa, porque eu estou falando como se fosse um anagrama, porque são letras aqui. Então, BA, BC, BD, e aí vai. Se eu for fazer isso aqui tudo, eu vou ter 12 arranjos possíveis tomando 2 a 2. Beleza? Então a resolução é só isso aqui. Bom, a gente aplica a fórmula, fórmulazinha tranquila, só isso aqui. E vocês não confundam. Sempre o primeiro elemento aqui é o total do conjunto e aqui é o total das combinações. Exemplo 2. Olha o exemplo 2. Em um campeonato de futebol, participam 20 times. Quantos resultados são possíveis para os 3 primeiros lugares? Pessoal, os 3 primeiros lugares ganham a mesma coisa? O primeiro lugar ganha, o segundo lugar ganha, o terceiro lugar ganha. Eles ganham a mesma coisa? Diga para mim, o cara que é primeiro é a mesma coisa de terceiro? Então, se o primeiro não é igual ao segundo e o segundo não é igual ao terceiro, então estou falando de arranjo. Arranjo de quem? Quantos times eu tenho no total? O arranjo aí vai ser de 20 times, ok? E eu estou pegando de quantos em quantos? De 3 em 3, porque eu quero os 3 primeiros lugares. Então, eu vou lá nos 20 times e pego os 3 primeiros. Ah, mas não serve não, vou pegar outros 3 primeiros. Ah, mas não serve não, vou pegar outros 3 primeiros. Então, eu vou pegando de 3 em 3 até finalizar tudo. E aqui a ordem importa, porque se eu botar o São Paulo como o primeiro, o Palmeiras como segundo e o Corinthians como terceiro, não é a mesma coisa de colocar o Corinthians como primeiro, São Paulo em segundo e o Palmeiras em terceiro. Então, se muda a ordem, então é um arranjo. Por isso, um azão lá. E eu vou pegar de 3 em 3, ok? Marilene, então, como é que eu vou fazer isso? É só aplicar 20 fatorial lá em cima, dividido, e aqui embaixo é 20 menos 3, ó. Parêntese, 20 menos 3, fatorial. Marilene, agora você resolve, tá? 20 fatorial dividido para 20 menos 3. 20 menos 3 é 17 fatorial. Marilene, isso aí vai ficar gigantesco. Não fica. Basta você, você desenvolver o 20 até chegar no 17 e cortar o 17 com 17. Você vai ter 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 fatorial dividido para 17 fatorial. Com isso, tu corta o 17 com 17 e aí tu vai ter aqui 20, vou colocar aqui embaixo, 20 vezes 19 vezes 18, ok? Eu não sei quanto isso dá, vou olhar aqui na minha cola, dá 6.840 possíveis triplas, né? Vamos para o terceiro exemplo, também de arranjo. Questão 3. Dispomos de 8 cores e queremos pintar uma bandeira de 5 listras, cada listra com uma cor. De quantas formas isso pode ser feito? Vamos lá. Marilena, eu tenho 8 cores e eu quero pintar uma bandeira e essa bandeira tem 5 listras.
De quantas formas eu posso fazer essa pintura? Vocês concordam comigo que a natureza desse problema é um arranjo? Tendo em vista que, se eu tiver uma bandeira com 3 listas, a primeira aqui, vermelha, a segunda, azul, e a terceira, amarela. Vocês concordam comigo que se eu pegar essa bandeira e pintar a vermelha no meio, amarela no começo e a azul no final, vocês concordam que essas bandeiras não são iguais? A ordem importa. Então a gente está falando de arranjo. Presta atenção, quando eu falo de cor de bandeira, para pintar, eu estou falando de arranjo, tá? E outra coisa, tem muito exercício complicado envolvendo cor de bandeira, porque ele pode dizer assim, de modo que o vermelho e o azul nunca possam ficar juntos. Aí já é outra restrição mais complicada ainda. Bom, então nesse caso, quando eu falo de cor de bandeira, a ordem importa. Então, no nosso caso aqui, basta que a gente faça aplicar a nossa formulazinha do arranjo. Marlene, como é a fórmula do arranjo? Vamos lá, arranjo de 8 elementos, que são 8 cores no total, pegando de 5 em 5, que são 5 listas, né? 5 listas. Que ele diz que cada lista com uma cor diferente, né? Cada lista com uma cor diferente. Bom, nesse caso, exatamente, o Rodrigo já colocou ali. Neste caso, vai ficar 8 fatorial em cima. E embaixo é 8 menos 5 fatorial. Ó. E aí eu coloco o 8 fatorial lá em cima. E 8 menos 5, 3 fatorial. Ó. Marilene, agora você vai desenvolver o 8 até chegar no 3 e elimina. Bom? Então vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Tudo isso aqui dividido para 3 fatorial. Ok? Beleza até aqui? 8 menos 5, 3. E aí eu faço isso. Nesse caso, o 3 vai embora com o 3, que são os fatoriais. E vai sobrar para mim 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Que, se eu não estiver enganado, dá 6.720. Eu não tenho certeza desse resultado. Eu vou só conferir aqui. É 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. 6.720. Pronto. É isso mesmo. Então, o nosso esquema com arranjo é isso aí. Bom, essas 3 questões foram de arranjo. Vamos ver aqui o que ele fala sobre a combinação. Bom, lembrando, o que a gente fez até aqui foi arranjo. E essa aula a gente vai trabalhar tudo junto, que é para vocês ficarem cientes de como são as diferenças. Observe que a redação basicamente é a mesma. Ó. Dado um conjunto A com N elementos, chamamos de combinação os agrupamentos de P elementos tomados PAP, né? Não, tomados dentro do conjunto A. Beleza. O número de combinações de N elementos tomados PAP são calculados por essa fórmula aqui. Ó. Marilene, essa fórmula aí parece ser maior. Ela parece ser maior, não. Ela é maior. Ok? Observe que para o arranjo, ó, o Rodrigo colocou aqui. Exatamente, Rodrigo. Obrigado. Observe que no arranjo eu só tenho N. Ó, no arranjo eu só tenho esse cara aqui em cima. Ó. Vou pegar aqui. No arranjo eu só tenho esse cara aqui em cima. E esse pedacinho aqui, ó. Marileno, então acrescentou esse cara bem aqui, ó. Isso aqui é um adicional, um a mais. Em relação, é um a mais em relação ao arranjo. Marilene, o que que significa esse vezes P fatorial aí que tem depois? Esse P fatorial significa o desconto das combinações que se repetem. Por exemplo, se a ordem não importa, Antônio e João e Antônio são iguais. Então, quando eu multiplico o denominador pelo P fatorial, eu estou descontando todos esses que se repetem. Então, o cálculo fica mais simples. Bom? Outra coisa que é importante salientar é que a combinação, ela pode ser representada desse jeito aqui, ó. N, P, e aí aqui é uma notação binomial, tá? Marileno, binomial, se você fez o ensino médio, o segundo ano do ensino médio bem feito, você deve ter visto binômio de Newton.
E a expressão do binômio de Newton é assim, NP, nesse jeito aqui. Não é uma fração, tá? Então a gente consegue resolver isso aí fazendo a combinação de N com P elementos em cada arranjo, em cada agrupamento, tá bom? Eu só trouxe essa parte aqui de baixo. Ainda podemos escrever assim, porque pode acontecer de algum indivíduo, numa prova dessa, colocar uma combinação com essa notação aí. E se ele coloca com essa notação e você nunca viu, você nunca vai fazer sentido dizer que isso aí é uma combinação. Então, geralmente, as combinações aparecem como na parte superior. Mas a gente não sabe que jeito essas provas vêm. Então, é bom que a gente esteja preparado para essas coisas. Bom, e aqui é o nosso lembrete básico. Que os exercícios basicamente consistem em contar esses agrupamentos. Ok? Agora vamos aqui a 3 exemplos de questões que envolvem combinação. Observe a natureza delas. Ok? Aí ele vai falar aqui só sobre as características, né? Os agrupamentos também são apenas partes dos elementos do conjunto grande, né? Do conjunto geral. Aqui não tem elementos repetidos, porque se tivesse elementos repetidos, o cálculo mudaria. Então a gente não está falando de elementos repetidos. E a ordem dos elementos aqui também não importa. No arranjo importa, na combinação não importa. Então vamos para os exercícios. Olha o primeiro exercício. O número de maneiras de se escolher uma comissão de 3 pessoas num conjunto de 7 membros. Então, observa, você tem aqui 7 pessoas, e dessas 7 pessoas, você vai ter que tirar 3 para montar uma comissão. Ora, as 3 que eu vou escolher, faz alguma diferença a ordem? Se eu fosse escolher 3 pessoas aqui para ganhar o mesmo prêmio, por exemplo, eu vou sortear 3 caixas de chocolate. E eu vou escolher 3 pessoas desse grupo aqui. Faz diferença o primeiro, o segundo e o terceiro? Não. O prêmio é igual. Agora, se eu dissesse, eu vou sortear um Pix de R$100, um Pix de R$70 e um Pix de R$50. Ora, se eu for sortear um Pix entre esses 3 e o primeiro que sair vai ganhar 100, então a ordem importa. Nesse caso aqui, é apenas 3 pessoas numa comissão de 7. Então a ordem não importa. Se a ordem não importa, então isso aqui é uma combinação. Aí você vai fazer combinação de quantos elementos? 7 membros, tomados 3 a 3. Pronto. Observe que a notação é exatamente igual. A diferença é que não é um A de arranjo, é um C de combinação. Marilene, como é que eu vou fazer? Eu vou escrever a forma N e P. No caso do N, o total vai ficar aqui em cima, ó, N fatorial. E embaixo vai ficar N menos P igual, pronto. Até aqui, até aí onde eu escrevi é um arranjo. N fatorial, N menos P fatorial. Até aí eu escrevi um arranjo. Mas como isso é uma combinação, então você coloca aqui um vezes e bota o P fatorial. Pronto, agora tornou uma combinação. Viu a sutileza? É muito parecido. Você só precisa acrescentar o P fatorial. Aí agora a gente substitui os valores. Esse N é 8, ou quer dizer, esse N é 7, está aqui, ó, 7. Esse N é 7, então fica 7 fatorial. E embaixo vai ficar 7 menos 3, dentro do parêntese, ó, 7 menos 3 fatorial, 3 fatorial. Observe que a partir de agora eu não vou mais colocar o vezes. Esse pontinho aqui, ó, não vou mais precisar colocar isso, porque não precisa. Ok? Então vamos lá. 7 fatorial, deixa o 7 fatorial lá em cima. 7 menos 3 é 4, então fica 4 fatorial e 3 fatorial. Observe que exercício desse jeito aqui, a gente viu lá nos fatoriais. Aquela aula só sobre fatorial, eu simplifiquei questões desse jeito aqui. Então, lá nos fatoriais, eu já sabia, óbvio, que a gente ia chegar em exercícios de arranjo e combinação desse tipo. Então, eu preferi dar uma aula extra, para a gente não perder muito tempo agora, para resolver esse tipo de exercício. Bom, vou fazer aqui embaixo. Eu vou pegar o 7 e desenvolver até o 4, porque o 4 é maior do que o 3. E esse 3 eu vou resolver. Bom, ó, resolver. Esse 3 eu vou resolver e o 4 eu vou simplificar lá em cima. Bom, então vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial dividido por 4 fatorial. E 3 eu vou resolver. 3 fatorial
é 3 vezes 2 vezes 1. Isso me dá 6. Então, eu vou fazer aqui vezes 6. E agora, Marilena? Agora eu corto quem tem que ser cortado, né? O 4 fatorial vai embora com 4 fatorial. E eu tenho 6 aqui em cima e 6 aqui embaixo. Eu posso cortar o 6 de cima com o 6 de baixo. Ficou quem? Sobrou o 7 vezes o 5. Ora, 7 vezes 5, 35. E aí o total de agrupamentos aí é 35 triplas. Eu posso pegar de 3 em 3 em 7, escolher 35 subgrupos. Show, vou seguir. Aqui, ó. Questão 5. Diz assim, ó. Em uma sorveteria, há 5 sabores disponíveis: chocolate, morango, baunilha, limão e menta. Você quer comprar uma casquinha com 2 bolas. De quantas maneiras diferentes você pode escolher sua casquinha? O Rodrigo colocou: esses exercícios, a interpretação conta muito. Rodrigo, eu posso te dar um número? Eu acho que esse exercício aí, 90% dele é interpretação. Tu identificou o que é, o resto que sobra para ti é 10%. Bom? 10%. Marileno, eu quero que vocês analisem uma coisa nessa questão. Observe que a ordem que você coloca as bolas não importa. Aí você fica pensando assim: rapaz, eu já fui na sorveteria. A gente, toda vez que vai na sorveteria, passa a hora para escolher. Ah, eu quero tal. Por exemplo, no açaí. Você vai no açaí, tem uma porrada de coisa para tu escolher, tu nunca bota tudo. E tu fica, passa a hora. Você já entrar numa fila do açaí, o cara falta não sair da fila. E, cara, isso ali é natural, porque apesar da pessoa não estar sabendo contar, mas são muitas, infinitas possibilidades. Infinitas não, são finitas, mas são enormes possibilidades. Então a pessoa fica tentando ajustar o que quer, o que gosta, com as possibilidades. Então é um casamento interessante, por isso que demora, né? Então vamos lá. Eu sei que a ordem não importa, então eu já vou meter logo uma combinação, bom? Então vai ser uma combinação de quantos elementos? 5 sabores disponíveis. Que eu vou até colocar assim: 5 sabores disponíveis. E eu vou pegar de 2 em 2. Eu posso botar 2 bolas, ok? Pronto. E agora, Marlene? Agora vamos substituir. Bom, 5 fatorial lá em cima e embaixo 5 menos 2, dentro do parêntese, 5 menos 2 fatorial. E eu vou colocar o 2 fatorial aqui fora. Lembrando, o que vai para fora sempre é o número que eu estou pegando de combinação de agrupamento. Agrupamento aí de 2 em 2, tá bom? Então vamos resolver. O 5 menos 2 é 3 fatorial. Então vai ficar 5 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Óbvio que fica mais fácil eu desenvolver o 5 até chegar no 3. Então vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial. E aí esse 2 fatorial aqui eu resolvo, tá? Ó, resolver. E para mim resolver 2 fatorial, a gente já sabe, 2 fatorial é 2, que é 2 vezes 1, 2. E aí eu faço o que, Marilene? Simplifico o que pode. Esse 3 vai embora com esse 3, e eu posso simplificar o 4 com o 2. Ou eu posso resolver. Por exemplo, 5 vezes 4, 20, dividido para 2. 20 dividido para 2 é 10 possibilidades. Show? Vamos para o sexto exemplo. Observe que o sexto exemplo usa números. Aí você diz assim: ei, Marilene, peraí. Você disse que quando tivesse números seria arranjo. Tá mentindo? Não. Essa questão, ela tem um estudo de vocabulário. Marilene, estudo de vocabulário? Se liga. Quantos produtos podemos obter se usarmos 3 fatores distintos escolhidos entre 2, 3, 5, 7, 9 e 11? Vamos lá. Primeiro, o que diabo é produto? Opa, não é isso aqui não. O que diabo é produto? Produtos são multiplicações. Então ele pergunta: quantas multiplicações podemos obter usando 3 fatores? O que são fatores? São pedaços da multiplicação. Dá um exemplo. Dá um exemplo aqui.
A vezes B. O A e o B são fatores. E A vezes B é um produto. Então ele está perguntando quantos desses produtos eu posso obter usando 3 fatores. Marilene, quem são os fatores? Está aqui o conjunto. Ele não deu em conjunto, ele deu só uma lista. Então tá aí. Ficou claro a natureza do exercício? Eu não estou usando o 2, o 3 e o 4 para montar números. O 2, o 3 e o 4 são multiplicações. Ou são fatores de uma multiplicação. Aí outra coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Vamos pegar 2 vezes 3 vezes 5. Quanto é 2 vezes 3 vezes 5? 2 vezes 3 é 6 e 6 vezes 5, 30. Concorda? Todo mundo concorda? Beleza, todo mundo concorda. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Agora eu vou trocar a ordem. Se liga, eu vou trocar a ordem. 3 vezes 2 vezes 5. 3 vezes 2 é 6, vezes 5, 30. Beleza, eu troquei a ordem do 2 e do 3 e o resultado deu quanto? 30. Vou trocar a ordem de novo. 5 vezes 3 vezes 2. 5 vezes 3 é 15. 15 vezes 2, 30. Beleza. Vou trocar a ordem de novo. 2 vezes 5 vezes 3. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. Deu 30 de novo. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu estou trocando a ordem. O resultado está mudando? Não. Se o resultado não está mudando, então eu tenho uma combinação. Show? Se ligou na natureza do problema? Então aqui não é o Marileno que está construindo o item, não. É a natureza. O próprio item existe por si só. É a natureza do problema. Então, quantas multiplicações eu posso obter pegando de 3 em 3 distintos? Eu não posso pegar 2 vezes 2 vezes 3. Eu não posso pegar distintos. Ou seja, não posso ter repetições. Se eu não posso ter repetições, isso aqui não me serve. Ficou claro? Show, né? Então vamos lá, vamos responder isso aí. Isso aqui é só um exemplo, né? Para vocês compreenderem que a ordem dos elementos aqui não vai importar. Marilene, então como é que eu vou resolver? Primeiro, vai ser uma combinação de quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. E eu vou pegar de quantos em quantos? De 3 em 3. Ou seja, são multiplicações que têm 3 fatores. Quantas eu posso montar? Não é quais, é quantas. Se eu pergunto quais, você tinha que escrever uma a uma para me dizer quais. Aqui eu estou perguntando quantas, tá? Então vamos lá. 6 fatorial lá em cima, dividido 6 menos 3 fatorial e o 3 fatorial. Pronto, aí. Marilene, agora? Cara, agora tu vai resolver aqui dentro do parêntese 6 fatorial, 3 fatorial e 3 fatorial. Vixe, Marilene, se é multiplicação, como é que eu faço isso aí? Simplifica um e resolve o outro. 6 fatorial, vou desenvolver até o 3. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido para 3 fatorial. E o outro 3 aqui, ó, vou resolver. Na realidade, eu vou resolver o primeiro. Eu vou resolver esse primeiro aqui, ó. 3 fatorial é 6, vezes o outro 3 fatorial. Pronto, tá aí. O primeiro eu resolvi, ó. Resolvi, e o outro eu vou simplificar. Então, eu simplifico aqui esse 3 fatorial com 3 fatorial, e esse 6 eu simplifico com 6, ó. Marilene, sobrou quem? Sobrou os dois centrais aqui, ó. 4 vezes 5. 5 vezes 4, 20. Então, 5 vezes 4, 20. Então, são 20 combinações que eu posso montar a partir desse exercício. Show até aqui? A gente tem 12 minutos. Bom? Vamos lá. Questões sobre arranjo e combinação. Então, a primeira é essa daqui. Diz o seguinte. Fernanda, aí eu coloquei até assim, ó, questões sobre arranjo ou combinação. Fernanda está coordenando o projeto editorial de uma revista que vai abordar a história de 7 escritores. Ela dispõe de 7 fotos, uma de cada descritor, e deve escolher 3 delas para compor a capa dessa revista. De quantos conjuntos diferentes com 3 fotos Fernanda dispõe para escolher o que vai compor a capa? Vamos lá. O que vocês podem me dizer sobre essa questão aí?
Arranjo ou combinação? Bom, então vamos fazer aqui a resolução rápida. Vai ser a combinação de 7 tomados 3 a 3. Eu vou ter 7 fatorial sobre 7 menos 3 fatorial, 3 fatorial. 7 fatorial sobre 3 menos 7 menos 3 é 4 fatorial, 3 fatorial. Eu não sei se a gente já respondeu essa questão, mas vamos lá. Nesse caso aqui, a gente vai ter 7 desenvolvido até no 4, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido para 4 fatorial, vezes, e aí esse 3 eu vou resolver, que dá 6. Corto o 4 com o 4, o 6 com esse 6 aqui em cima, e sobra só 7 vezes 5 lá em cima. Então vai ficar 7 vezes 5, e isso me dá 35. Então aqui, ó, letra B. Marileno, essa questão aí foi boa. De quantas maneiras diferentes um técnico pode escalar um time de basquete tendo 12 atletas à sua disposição? Vamos lá. Essa daqui, eu vou dizer para vocês que ela é uma combinação. Já estou dizendo que é uma combinação, tá bom? Mas qual é o problema dessa questão? É que você precisa saber quantos atletas jogam num time de basquete. 12 é o que ele tem à disposição. Mas entram em quadra quantos? A questão não diz, tá? Vai ser uma combinação de 12 elementos tomados 5 a 5. Simples assim. 12 são os atletas e 5 entram em quadra. Observe que ele não colocou nem a posição, tá? Nem a posição. Então vamos lá. 12 fatorial sobre 12 menos 5 fatorial, 5 fatorial, ok? O 12 vai ficar 12. Eu vou desenvolver. Vou fazer assim logo. 12 fatorial sobre 12 menos 5, 7 fatorial e 5 fatorial. Aí o 12 eu desenvolvo até no 7. 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial dividido para 7 fatorial. E esse 5 eu vou resolver. 5 fatorial é 120, ok? E eu vou colocar aqui 120 vezes 120. Marilene, como é que eu vou fazer aqui? Observa os cortes que a gente pode fazer. Eu posso cortar o 7 com esse 7. Marilene, eu vou fazer essa multiplicação toda lá em cima para cortar com 120? Não. Se você pegar o 12 e multiplicar pelo 10, dá 120. Então, você vai simplificar o 120 com o 12 e com o 10. Beleza? Olha o corte que você fez aí, ó. E aí vai sobrar para ti 11 vezes 9 vezes 8. 11 vezes 9 vezes 8, deixa eu pegar minha cola aqui, dá 792. Tá bom? Então a gente tem o gabarito aqui, ó. Gabarito, letra A. Questão 3. No concurso da quina da Caixa Econômica Federal, pode-se fazer uma aposta com 5, 6, 7, 8 números. Preenchendo o cartão com 8 números, o apostador concorrerá ao prêmio com... Olha, essa questão é interessante, viu? Porque a interpretação dela não é tão simples. Marilene, como é que eu vou fazer isso aí? Vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente está assistindo a esse tipo de loteria, os números que vão sendo sorteados, o primeiro que é sorteado fica sempre como primeiro? Te pergunto, a ordem com que os números desse tipo de loteria é sorteado, a ordem que eles são sorteados importa? Se você observar, quem acompanha, o Daniel Saturnino falou não, exatamente. Por exemplo, eu já vi muito loteria, o cara a sortear o primeiro, 52. O segundo, 7. O terceiro, 33. Aí quando ele coloca o resultado, ele começa 7, 33, 42, 47, 52. Ó, e aqui o 60, pronto. Observe que não importa a ordem com que ele escolheu, o resultado sempre é colocado na forma ascendente. Então aqui é uma combinação. Não importa a ordem, beleza? Então eu já sei que é uma combinação de quantos elementos? De 8, que ele vai escolher 8. Ó. Ele tem 8 números, ó, o apostador. 8. Mas eu vou pegar de quantos? Marilena, ele pode apostar 5, 6, 7 ou até 8.
Mas o concurso é de quê? Quina. Quina é quantos números? Uma quina é 5. Marilena, ele tem 8 números. Ele pode escolher 5, ele pode escolher 6, ele pode escolher 7, ele pode escolher 8. Aqui são as opções que ele tem. Mas ele vai preencher um cartão com quantos? Com 8. Ele vai pegar um cartão e vai preencher 8. Só que desses 8, ele só precisa acertar 5. Então é uma combinação de 8, de 5 em 5. Bom? Como a ordem não importa, vamos lá. 8 fatorial sobre 8 menos 5 fatorial, 5 fatorial. Marilene, 5 fatorial já sei, que é 120. Exatamente, desse jeitinho aí. Bom? E agora, como é que a gente vai fazer isso aí? Fala para mim. Vamos lá. 8 fatorial sobre 8 menos 5, 3 fatorial, 5 fatorial. Show? Até aí? Nesse caso, eu vou desenvolver o 8 até o 5 para ficar mais simples. E o 3 eu resolvo, porque o 3 é menor. 3 resolvido, eu sei que dá 6, né? Então vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre o 3 fatorial é 6 vezes o 5 fatorial. Ah, professor, nem precisei responder o 5 fatorial, que é 120, exatamente. Então você corta o 5 com 5. E aqui o 6, ó, simplifica com 6, ó. Marilene sobrou quanto? 8 vezes 7. E 8 vezes 7 é quanto? 56. E aí a gente chega no nosso gabarito aqui, ó. Letra E. Então vamos lá, mais uma. Vamos lá. Um estudante tem 5 lápis de cores. De quantas maneiras diferentes ele poderá pintar os estados da região sul do Brasil? Cada um deles com uma cor diferente. Marileno, vamos lá. Essa questão exige geografia? Exige. Fala para mim quantos estados tem na região sul do Brasil. Se você está fazendo um concurso aí de nível médio, você tem que saber quantos estados tem na região sul do Brasil. São 3, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Você tem que saber isso aí. São 3, tá? Então, bora. Combinação. Ah, aí eu te pergunto, é uma combinação ou é um arranjo? A gente já viu hoje na aula. Pintar a bandeira é arranjo, a não ser que ele dê alguma outra restrição que você consiga levar isso para uma combinação. Bom? Então, isso aqui vai ser um arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3, ok? E aí vamos lá. 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. 5 fatorial. Aí eu vou desenvolver o 5 até, ó, 5 fatorial sobre 5 menos 3 é 2 fatorial. Concorda? 5 menos 3, 2 fatorial. E aí eu desenvolvo o 5 até chegar no 6. No 6 não, até chegar no 2. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido para 2 fatorial. E aí eu vou ter aqui, esse vai embora com esse, e vou ter essa multiplicação. 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então eu vou ter 60 opções e a gente chega aqui no nosso gabarito, letra B de bola. Show, então vamos lá. Olha aqui, agora aqui são questões especiais, tá? Marileno, questões quer dizer que, além dessa loucura toda que já é essa aula, ainda tem questões especiais sobre combinação. Exatamente. Tem questões especiais sobre permutação e combinação. E as combinações são a mais desgraçada que tem. Bom, olha esse tipo de questão envolvendo geometria. Dados 8 pontos não colineares, quantos segmentos de reta podemos formar? Ponto, é só isso aí. Isso é uma combinação. Marileno, 8 pontos não colineares. Beleza. O que é um ponto colinear? Colinear significa mesma linha. Colinear significa na mesma linha. Se eu quero não colinear, então são 8 pontos que não pertencem à mesma linha. Bom, então vou fazer aqui rapidamente para a gente poder enxergar essa questão. Vamos lá. Aqui o ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, F e G. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Aqui só tem... Não, tem que aumentar mais aqui. D,
E, F, G e H. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, tá aqui. Pronto, tem 8 pontos não colineares. Aí ele quer saber o seguinte, ó. Quantos segmentos de reta eu posso formar? Ora, esse tópico acaba sendo importante para outros complementares. Exatamente. O Edival está colocando aqui. Então vamos lá. Marileno, ele quer saber quantos segmentos de reta eu posso formar unindo esses pontos. Então beleza, vamos lá. Se liga, eu posso unir o A e o B, é um segmento de reta. Eu posso unir o H e o B, é um segmento de reta. Eu posso unir o D e o G, é um segmento de reta. Eu posso unir o E, o F e o C, é outro segmento de reta. Aí eu te pergunto, se eu posso fazer isso, quantos eu posso fazer? É o que ele quer saber, quantos? Aí você vai pensar o seguinte, ora, para mim ter um segmento de reta, eu preciso de 2 pontos. Então eu tenho 8 pontos no total e eu estou pegando de 2 em 2. Por exemplo, o A e o B formam um segmento de reta. O B e o H formam um segmento de reta. O C e o F formam um segmento de reta. E aí vai. Marileno, mas isso é uma combinação por quê? Cara, se é uma combinação, é natural. Por quê? Porque se você observar, o segmento de reta que vai de A até B é a mesma coisa do que vai de B até A. Então, do A e do B e do A é a mesma coisa. É o mesmo segmento. Então, ir do A para o B ou voltar do B para o A é o mesmo segmento. Se é o mesmo segmento, a ordem não importa. Então, isso é uma combinação. Nesse nosso caso, é uma combinação de 8 tomados 2 a 2. Pronto. Agora é só a gente resolver 8 tomados 2 a 2. Então, como é que vai ficar? 8 fatorial sobre 8 menos 2 fatorial, 2 fatorial. Ok? Aqui embaixo, 8 menos 2 é 6. Então, fica 8 fatorial sobre 6 fatorial, 2 fatorial. Beleza. Marilene, agora, vamos resolver. Vou desenvolver o 8 até no 6. 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, dividido por 6 fatorial. 2, esse 2 aqui eu vou resolver, que é 2. Fechou até aqui? Ficou clara a ideia? E aí o que eu faço? O 6 fatorial vai embora com 6 fatorial. Lá em cima vai ficar 8 vezes 7 dividido para 2. Eu posso fazer a multiplicação ou eu posso simplesmente cortar o 8 e o 2, que é o que eu vou fazer. 8 simplificado para 2 é 4, vezes 7, e aí eu vou ter 28 possíveis segmentos de reta. E a gente chega no nosso gabarito aqui, ó, gabarito letra D. Essa é uma das questões envolvendo questões especiais, né, que eu considerei especiais, envolvendo combinação. Vamos para a próxima. Olha a outra. Em uma empresa, há 9 vice-presidentes e 22 dirigentes setoriais. Nessa situação, a quantidade de comissões que é possível formar, constituídas por 3 vice-presidentes e 3 dirigentes é. Aqui é um caso específico de combinação. Por quê? Vamos lá. Vou marcar de vermelho isso aqui, ó. Opa, vou marcar de vermelho isso aqui. Eu tenho 9 vice-presidentes. E eu vou ter que montar comissões com 3 vice-presidentes. Então, se eu estiver analisando só o vice-presidente, eu vou ter 9 e eu tenho que escolher 3. Observe que aqui a ordem não importa. Tanto faz eu escolher o primeiro vice-presidente, o segundo, não importa. É 9 vice-presidentes, eu tenho que escolher 3 para ir para essa comissão. Na segunda parte, eu tenho 22 dirigentes setoriais e desses 22 eu tenho que escolher 3 dirigentes. Ou seja, 22 eu tenho que tirar 3. Aí ele pergunta, quantas comissões eu posso formar? Então o que você vai fazer? Você vai pegar a combinação de 9, de 3 em 3, e multiplicar pela combinação de 22 também de 3 em 3. Então aqui é uma multiplicação de vice-presidentes e dirigentes. Então vai ficar, primeira, combinação de 9 tomados 3 a 3, vezes, vou até colocar de azul, vezes a combinação de 22 tomados 3 a 3. Ok? Então isso aqui dá um cálculo grande. Eu vou tentar dar uma resumida rápida aqui, mas vai ficar assim. Combinação de 9
tomados 3 a 3, eu vou fazer aqui na frente. Vai ser 9 fatorial dividido para 9 menos 3 fatorial, 3 fatorial, vezes 22 tomados 3 a 3. 22 fatorial sobre 22 menos 3 fatorial, 3 fatorial. Ok? Estou só aplicando a forma. Agora vamos começar a resolução. Esse daqui, ó, 9 menos 3 vai ficar 6. Então vai ficar 9 fatorial sobre 6 fatorial, 3 fatorial, vezes 22 fatorial sobre 22 menos 3. 22 menos 3 é 19 fatorial, 3 fatorial. Marilene, agora, vamos lá, você desenvolve nessa primeira aqui, ó, você desenvolve o 9 até chegar no 6 e resolve o 3. E nessa você desenvolve o 22 até o 19 e resolve o 3. Então vamos lá. Continuando aqui, ó. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial dividido por 6 fatorial. E esse 3 aqui, ó, eu vou resolver, que dá 6. Vezes esse aqui, ó. O 22 desenvolvo até o 19. Então fica 22 vezes 21 vezes 20 vezes o 19 fatorial, dividido para 19 fatorial, e o 3 eu simplifico, 6. Marilene, quais são os cortes? 6 fatorial com 6 fatorial, 19 fatorial com 19 fatorial. Aqui eu vou resolver esse e vou resolver esse, a multiplicação, tá? Vou pegar minha cola aqui. 9 vezes 8 vezes 7 dá 504 dividido para 6, vezes o 22 vezes 21 vezes 20 vai me dar 9.240 sobre 6. Essa divisão aqui do 500 por 6 dá 84, vezes, e essa divisão aqui de 9.240 por 6 dá 1.540. E esse produto aqui, que é o nosso resultado final, dá 129.360 possibilidades. E aí a gente chega no nosso gabarito aqui, ó, letra A, tá bom? 29.360. Se vocês observarem, eu acho que é o exercício mais difícil dessa lista. De resolução, de interpretação, eu acho que esse aqui, até agora, o 1 foi mais difícil de interpretar do que o 2, tá? Mas para análise de resolução, eu acho que o 2 está mais complicadinho. E eu vou para a terceira, que a gente não perder muito tempo, ok? A terceira diz o seguinte, ó, questão 3. Em um plano, marcamos 6 pontos distintos, dos quais 3 nunca estão alinhados, ok? Quantos triângulos podemos formar com esses 6 pontos, usando esses pontos como vértice de um triângulo? Então, vamos lá. Mesma coisa da outra questão, da questão 1, que diz o seguinte, eu vou marcar 6 pontos, aqui, ó, A, B, C, D, E, F. Beleza, agora ele quer saber quantos triângulos eu posso formar. Triângulos. Eu preciso pegar 3 pontos distintos para formar um triângulo. Pronto. O A, o B e o C formou um triângulo. Outro, BEC. Outro triângulo, BEC. Se eu trocar a ordem, importa? Não, não importa. Bom? Não importa. Ó, o Rodrigo colocou 3 lados. Concordo. Cada lado é um segmento de reta. E para cada segmento eu tenho 2 pontos. Para um triângulo eu tenho 3. Então, se eu tenho 6, aqui vai ser uma combinação de 6 elementos, porque eu tenho 6 elementos aqui, e eu vou ter que pegar de 3 em 3. Show? Então, é uma combinação de 6 pegando 3 em 3. Essa questão a gente até resolveu aqui. Bom? Essa questão não, essa combinação. Essa questão é a primeira. Vai ficar 6 fatorial sobre 6 menos 3 fatorial, 3 fatorial. Aqui vai ficar 3, então fica 6 fatorial sobre 3 fatorial, 3 fatorial. Desenvolvo o 6 até um dos 3 e o outro eu resolvo. Então vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial e o outro eu vou resolver, 6. Esse cara vai embora com esse cara, o 6 vai embora com esse 6 e sobra só o miolo. Então essa combinação de 6 tomados 3 a 3
vai ser 5 vezes 4, 20. Então, a gente chega no nosso gabarito aqui, ó. Letra C, 20. Então, cara, essa questão eu acho ela mais complicada de todas, tá? Eu acho a interpretação dela complicada. Tem várias formas de resolver essa questão. E eu coloquei ela por último, até na intenção de nem dar tempo. Mas ela precisa fazer 3 combinações e vocês precisam entender o que está acontecendo em cada uma delas, tá bom? Então vamos lá, diz o seguinte, ó. Imagine um plano em que são marcados 8 pontos e 2 retas, a reta R e a reta S. 5 desses pontos, pertencem somente a uma reta R e 3 pontos pertencem somente à reta S. Quantos triângulos eles determinam? Pronto, é só isso aqui, tá bom? Aquela primeira, os pontos são aleatórios no plano, então é só pegar a total e a combinação desse total de 3 em 3. Neste caso, não é, os pontos estão em retas, bom? Então, o que vai acontecer aqui? Se liga. Vou fazer uma interpretaçãozinha pequena aqui. Ó. Bem aqui eu tenho a reta R. E bem aqui eu vou ter a reta S. Ele me disse que tem 5 pontos marcados, olha aqui, ó, 5 deles marcados em cima da reta R. Então vamos lá, tá aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E. Pronto. A primeira parte ele já me disse, 5 pontos em cima da reta R. Essa é a interpretação, tá bom? Morreu aí a primeira interpretação. Qual é a segunda? É que são 3 pontos marcados na reta S. Então vou marcar 3 pontos aqui, ó. X, Y e Z. Aí ele diz, quantos triângulos eu posso montar com isso aí? A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, se eu for montar triângulos, e se eu pegar o A, o B e o C, eles formam um triângulo? Fala para mim, ABC forma um triângulo? Se eu ligar os pontos do A para o B e para o C, forma triângulo? Não, porque eles são colineares, eles estão na mesma reta. Então o A, o B e o C não formam triângulos, bom? Assim como o B, o C e o E também não formam triângulos. Assim como X, Y e Z também não formam triângulos. Marilene, como é que esses triângulos vão ser formados? Vai ser formado assim, ó. Por exemplo, um dos triângulos é ABX. Esse é um triângulo. Me dê outro triângulo. AEY. Tá aqui o outro triângulo, ó. Do A pro E pro Y. Tá aqui outro triângulo, ó. Marilene, ele quer saber quantos triângulos eu tenho que fazer aí. Bicho, pois não dá não. Dá. E aí, a interpretação de fazer isso aqui é que é o bicho. Porque o que você vai fazer? Você vai pegar todos os pontos e escolher de 3 em 3. Ou seja, todos. Ó, todos. São 8 de 3 em 3. Marilene, mas se eu pegar todos de 3 em 3, vai coincidir de eu achar o A, o B e o C. E você disse que o A, o B e o C não é combinação para montar triângulo. Não, não é. Mas e agora? Bem, primeiro você faz todos. Depois você desconta. Desse todos, você desconta os que estão em R. E depois você desconta os que estão em S. Então são 3 combinações. Uma geral, uma em R e a outra em S. Então quem é a minha conta total? Todos. Aqui, ó. Todos os possíveis. Vai ser uma combinação de 8 tomado 3 a 3. 8 tomado 3 a 3 a gente já fez. Né? Não vou me ater a isso aqui, mas 8 tomados 3 a 3 vai ser 56. Vamos lá, vamos fazer rapidinho aqui. 8 fatorial sobre 8 menos 3 fatorial, 3 fatorial. Ora, o 8 desenvolve até no 5. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Por que é desenvolvido até no 5? Porque eu sei que 8 menos 3 é 5 fatorial. Ó. E o 3 aqui eu vou resolver, vezes 6. Aí eu corto o 5 fatorial com o 5 fatorial, o 6 com o 6 e sobra só isso aqui. Ó. Então, o todo vai ser 56 triângulos. Mas dentro desses 56 triângulos, eu estou classificando também o que não pode ser, o A, o B e o C. Esse 56 contempla todos.
Agora, eu vou contemplar só os que estão em cima da reta R. Em R, ó, em R. Se você observar, quantos triângulos eu posso fazer com os pontos que estão em R? Supondo que eu possa fazer. Ora, em R eu tenho 5 pontos. Desses 5 pontos, eu tenho que pegar de 3 em 3. Então, para me descontar dos 56, eu tenho que contar os que eu não posso ter como verdade. Então, os que não podem ser verdade são os elementos que estão em cima de R. Então, em cima de R, vai ser a combinação de 5 pontos, A, B, C, D, E, tomados 3 em 3. Então, esses caras aqui eu tenho que tirar do grupo. Tá? Então, eu estou contando aquilo que não pode existir. Então, vamos lá. 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial, 3 fatorial. 5 fatorial, vou desenvolver até no 2, ó, porque é 5 menos 3 é 2. Então, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. E 3 aqui eu posso resolver, né? Que dá 6. É isso? É. Bora ver aqui. É isso mesmo. Vamos lá. Calma aí. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou colocar só o 3 fatorial e deixar o 3 aqui em cima, que fica 2 fatorial e 3 fatorial. É, fica melhor assim. Porque aí eu posso cortar esse 3 com esse 3, ó. E o 2 aqui é 2, então vai ficar 20 em cima. 5 vezes 4, 20, vezes 2. Então, em R, vai ficar 20 dividido para 2, 10. Então, observe que de todos os triângulos possíveis, eu já tenho que descontar 10 triângulos que estão só em cima do R. De mesma forma, eu tenho que descontar os que estão em S. Em S. Marilene, os que estão em S vai ser uma combinação de 1, 2, 3, tomados 3 a 3. Marilene, e me diz uma coisa, a combinação de 3 elementos tomados 3 a 3 vai ficar como? Vai ficar assim. 3 fatorial sobre 3 menos 3 fatorial, 3 fatorial. Eita, Marilene, vai ficar um zero aqui embaixo, cara. Não pode. Não, não pode zero. Zero no denominador realmente não pode, mas zero fatorial pode. Então, eu vou ter aqui 3 fatorial sobre 0 fatorial e 3 fatorial. Quanto é 0 fatorial? A gente aprendeu lá na aula de fatorial. 0 fatorial é 1. Então, esse aqui nem precisa colocar. 3 fatorial dividido para 3 fatorial é 1. Ok? Então, de todos, dos 56, eu vou tirar 10, que fica 46, e eu tiro 1, que fica 45. Então, o nosso gabarito aqui, ó, letra E, 45 triângulos. Eu vou fazer só a conta aqui em cima, bem aqui em cima, ó. Eu tenho um total de 56, tiro 10 da reta R e tiro 1 da reta S. Então, fica 45 total, e o nosso gabarito, letra E.